Então, senhores, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Deep Learning. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco mais rápida, um pouco mais tranquila, até para não ficar duas aulas grandes, uma em cima da outra. O objetivo da aula de hoje é basicamente fechar a parte mais básica e elementar do PyTorch. Fazer uma rede neural do tipo MLP, entendeu? Ver até algumas possibilidades de redes MLP, entender as formas facilitadas de trabalhar com dados também, ver algumas funções de ativação, basicamente isso, ok? Acredito que uma hora e meia a gente consiga fechar tudo isso. Então, senhores, sem mais delongas, vamos ver agora. A gente vai começar vendo aqui. Eu não sei se vocês viram naquele notebook que eu mostrei na aula passada, o segundo. Falei que tinha um simples, um bem básico, e um outro que era um pouquinho mais sofisticado, certo? Nesse outro que era um pouquinho mais sofisticado, ele já utilizava a ideia da infraestrutura de dados do PyTorch, que é composta pelos datasets e pelos data loaders, ok? Então vamos começar aqui pelos datasets. Então, o que é o dataset? Ele é uma classe que facilita, ele empacota conjuntos de dados na forma de tensores e simplifica o acesso a esses dados. Aí você tem vários tipos de dataset. Você tem o iterable dataset, o tensor dataset, cada um deles tem um conjunto de funções próprias, funções facilitadoras, ok? Então, por exemplo, os datasets, eles têm, não sei se vocês estão acostumados com o Python, mas essas funções aqui que elas têm underline, underline, né? Tudo aqui. Elas são funções internas da classe. Então, por exemplo, quando você trabalha com método, com os datasets, geralmente você sobrescreve o getItem e passa aqui um valor inteiro, que é um índice. Isso aqui é para quando você tiver no dataset, você poder, eu quero pegar a 10ª amostra. Então você passa, o mesmo formato de acesso de um vetor, né? E geralmente você vai aqui fala assim, eu quero a 10ª amostra, aí ele já te retorna os valores de entrada e a classe esperada. Deixa eu até mostrar isso aqui naquele Colab que a gente de regressão linear da aula passada, esse daqui. Então, nós estávamos aqui criando uma infraestrutura muito simples para trabalhar com regressões lineares, né? Dados bem simples. Mas para poder trabalhar com esses dados, eu utilizei aqui, eu criei a minha própria classe de dados que herda dessa infraestrutura de dataset. Então, quando eu crio uma classe para encapsular todo o meu conjunto de dados, isso torna a minha vida muito mais fácil lá na frente, quando eu estiver no loop de treinamento, né? Então, aqui, eu gerei os meus dados são gerados, ele tem aqui o x, eu tenho os coeficientes, intercepto, calculo o y baseado nessa equação linear. Eu posso passar uma série de parâmetros aqui, beleza? E aqui eu tenho o meu getItem, beleza? Eu passo o índice, vou melhorar aqui, o índice da amostra que eu quero acessar, e aqui dentro dessa infraestrutura eu retorno o x e retorno o y referente àquele índice. Outras funções que a gente utiliza muito aqui é o len, que já retorna o número de amostras. O iter, que ele faz iteradores. O que o iter faz aqui nessa infraestrutura? O iter é para você utilizar ele com for. Então, você pode, for xy in dataset, você pode utilizar o dataset como um iterador. Aí ele vai passando uma por uma de todas as instâncias que estão no seu dataset, ok? Uma outra classe interessante aqui, por exemplo, é o add, para fazer operações. Então, por exemplo, se você quiser somar dois conjuntos de dados, você pode simplesmente fazer essa operação aqui, dataset A mais
dataset B, retorna o dataset C. Então, isso é feito por sobrescrevendo, né, sobrecarregando esse método adds. O len, eu já falei, né, ele geralmente retorna o tamanho do dataset, o iter. E aí, dependendo do tipo de dataset, você pode utilizar outras operações. Então, esses métodos aqui facilitam muito a vida na hora que a gente está trabalhando com dados muito grandes. Então, quando eu mostrei esse daqui, essa infraestrutura aqui de código, pessoal, isso aqui são dados gerados e tal. Então, eu tenho os dados todos armazenados na memória, beleza? Porque são dados de simulação, coisas muito simples. Além desses métodos auxiliares que eu falei, getItem, o length, a iteração, aquele outro lá, até tinha um outro que aqui não tem, que é o add, né? Isso que eu não preciso dele para adicionar. Eu acrescentei um método diferente aqui, que foi o plot, para poder plotar o dataset. Então, qual que é o bacana? Eu vou falar isso de novo na aula de hoje. A parte interessante da gente trabalhar com dados numa infraestrutura orientada a objetos é a capacidade da gente poder reaproveitar o código, beleza? E facilitar, utilizar toda a infraestrutura, as facilidades do Python para otimizar o código dos nossos experimentos e também do desenho dos modelos lá na frente, ok? Agora vamos pensar num caso em que eu tenho um dataset muito grande, um dataset de imagens, um dataset que 1 giga, 3 gigas, 20 gigas de imagem. Parece uma coisa meio exorbitante, mas a gente pode realmente, nessa disciplina, trabalhar com datasets com essa infraestrutura. E aí, nesse caso, você não consegue carregar os dados todos na memória, certo? Você vai baixar os dados no disco, né? O conjunto das imagens, geralmente em uma pasta, em um diretório, e toda hora que alguém for acessar um item específico lá do seu dataset, você vai abrir aquela imagem do disco e retornar só o tensor. Então, esse exemplo de código aqui, ele vai nessa linha, onde eu tenho um dataset muito grande, né? Eu estou herdando aqui da infraestrutura de dataset. Na inicialização, eu passo como parâmetro o diretório, né? Onde que esses dados estão armazenados. Lá nesse diretório, por exemplo, eu geralmente tenho um arquivo lá onde tem um índice falando qual que é o endereço da imagem, o nome do arquivo da imagem e qual a classe que aquela imagem pertence. E você já carrega esse arquivo na memória, beleza? Na hora que você for acessar o item pelo índice, você acha o índice daquele arquivo na memória, carrega o arquivo propriamente dito, né? E transforma só a classe lá. Desculpa, no tensor. E retorna o tensor. E aí, se você quiser perpassar todos os elementos do tensor, também funciona aqui. Então, esse aqui é um exemplo. Você vai criar aqui, Big Data Set, passa o caminho, e daí para frente você tem um acesso facilitado aos dados. Então, essa infraestrutura de datasets ela é muito interessante para você centralizar o acesso aos dados. Nós temos uma outra classe interessante, que é o Data Loader. O que o Data Loader faz? Ele recebe um dataset e ele facilita todas as operações de segmentação para validação cruzada, para amostragem de dados, etc. Então, o Data Loader, ele geralmente vem com... Você passa para ele o parâmetro, né, o dataset, fala qual que é o tamanho do lote, o batch size, né? Ou seja, em cada iteração ele vai retornar quantas imagens em conjunto, ok? O shuffle, ele serve para você indicar que você pode querer
que os índices, a cada lote, você embaralhe de novo as imagens e assim, no próximo lote pode vir novamente imagens que já vieram no lote anterior, né? Porque aí ele é amostrado com reposição. E aí tem uma série de outras configurações. Por exemplo, você pode colocar vários threads, né? Vários subprocessos para ir carregando os dados em paralelo para poder otimizar. Você pode informar que um sampler, né? Uma função de amostragem, né? Uma estratégia de amostragem. Então, existe toda essa infraestrutura interessante. Nós vamos trabalhar com os data loaders aqui daqui a pouquinho, ok? E, por fim, a gente tem aqui uma série de datasets legais que já estão dentro do pacote, dentro do PyTorch, lá no pacote Torch Vision, ok? Se pegar dentro do pacote datasets do Torch Vision, você tem uma série de datasets prontos. Ele já vem com a estrutura do dataset, ele já tem um construtor que carrega o conjunto de dados de treinamento e de teste. É um grande, ele já faz download direto para o disco, então por aí vai. Então você tem datasets de todos os tipos ali dentro. Você tem muitos datasets para reconhecimento de dígitos e letras, inclusive que nós vamos utilizar hoje, que é o MNIST, né? Aí você tem variações desse MNIST. Esse daqui é muito legal, o KMNIST, que ele é de kanji, né? De reconhecimento de kanji, daquelas letras japonesas, né? Você tem o Semeion, tem uns que misturam letras e números, e tem uma grande variedade de objetos. Tem versões, o MNIST, por exemplo, ele é uma versão estendida do MNIST, ele tem mais imagens com maior resolução. Você tem datasets que misturam objetos, animais, por exemplo, os clássicos, CIFAR, CIFAR 100, nós vamos trabalhar com esses dois já na próxima aula, ok? Você tem variações dele como o CIFAR 10, e ele só tem 10 tipos de imagens, não, 10 classes. CIFAR 100, o STL10 também tem 10 tipos de imagem. Nem todas estão anotadas. CIFAR 100 já é bem maior, já tem 100 classes. Caltech 101 imagens. Caltech 256, 256 classes diferentes. SAM 397, 397 classes diferentes. E Imaginet, que é o maior, um dos maiores, né? Gigantesco dataset com acho que mais de 500, se não me engano, até mais de 500 classes diferentes, né? Para problemas grandes de reconhecimento de imagens. Ok? A gente tem conjuntos de dados de reconhecimento de emoções, esse FAIR 2013, que ele é para reconhecimento de emoções em faces. Esse Celeb aqui são rostos de celebridades, então 200 celebridades, mais ou menos. Aí você tem o LFW People também, que é uma série de rostos, e assim, muitos datasets. Aqui não deu para ser muito extensivo, tem uma quantidade muito grande de datasets. Tem dataset de cidades, tem datasets de imagem de satélite, tem muita coisa. Tem datasets da área de saúde. Esses tem menos, mas tem, né? Mas tirando esses, você já encontra também na própria internet uma vasta biblioteca de datasets de imagem para a gente poder trabalhar. Uma boa parte deles já disponibilizou códigos com a infraestrutura do PyTorch, né? Então já vem com o dataset e às vezes até com o carregador do data loader pronto, que já é uma mão na roda, ok? Vamos trabalhar um pouquinho com isso aqui. Então, eu vou começar meu código aqui, gente, fazendo todas as importações necessárias do Torch, o módulo de redes neurais, otimizadores, funcional, vou explicar daqui a pouquinho. E aqui está o meu Torch Vision com os datasets e os transforms que eu não expliquei ainda, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar.
O PIL é a biblioteca do Python padrão, né? Biblioteca padrão do Python para trabalhar com imagens. O PyPlot, que a gente vai plotar uns gráficos daqui a pouquinho, NumPy, e o scikit-learn, para a gente poder pegar a métrica de acurácia, calcular a métrica de acurácia. Então vamos ver aqui a nossa infraestrutura de dados. Eu estou chamando essa biblioteca aqui, ó, Transforms. Ela faz parte do Torch Vision também, ok? O que a Transforms faz? A Transforms ela tem uma série de métodos para poder transformar as imagens. Nós vamos trabalhar muito com isso em breve, quando a gente estiver falando sobre Data Augmentation. Vamos ter uma aula sobre técnicas de treinamento e Data Augmentation dela. E dentro do PyTorch, uma boa parte das técnicas de Data Augmentation está implementada dentro do Transforms, ok? Só que hoje a gente vai fazer uma coisa muito simples. O nosso Transform é só pegar. Quando eu carrego os datasets que estão lá no Torch Vision, geralmente eles não vêm como tensores. E eu quero transformar eles em tensores. Geralmente eles vêm com imagem do tipo PIL, né? Então, eu crio essa transformação aqui, eu chamo ela até de convert tensor. Eu chamo essa transforms.toTensor, exatamente para pegar aquela imagem do formato PIL, né? Esse formato aqui, e converter num tensor do PyTorch. Só para vocês terem uma noção, eu vou comentar essa parte aqui, onde tem a transformação. Eu estou chamando o dataset MNIST aqui. Então, o meu diretório vai ser o meu diretório local, a raiz aqui mesmo. Vou ver aqui. Está aqui, eu já até fiz o download dele aqui. Né? Ele fica as imagens, download das imagens aqui. Então eu salvo ele na raiz. E ele está separado, quando você tem um dataset, você fala assim, você quer carregar o conjunto de treino ou o conjunto de teste. Então, se for de treino, você põe true, se for de teste, você põe false. Se ele não tiver feito download ainda, você manda fazer o download, ok? Então, eu vou mandar executar aqui. Ele já carregou, não precisou fazer o download, já tinha feito. Eu vou acessar uma imagem qualquer aqui agora. Olha lá. Uma imagem e a classe. Acessando, eu quero a amostra, sei lá, 150. Vamos ver qual imagem que ele é. E ele já renderiza a imagenzinha aqui para mim. Tá vendo? É um 4. Vamos pegar lá na 1500. A milésima. É um 9, aparentemente. Então, você está vendo que por eu colocar essa imagem que ela desenha embaixo, eu sei que essa imagem ela está no formato do Python Image Library. Né? Vou anotar aqui para vocês esquecerem. Python Image Library, ao PIL, ok? Só que se eu não for ficar visualizando as imagens, eu não tenho por que carregar elas como PIL. Então eu já carrego elas diretamente como tensor. Quando eu mando mostrar aqui, ele vai mostrar de fato o tensor, os valores matriciais da imagem. Que isso aqui é o que me interessa no momento. Se eu quiser, em algum momento, converter isso aqui de volta para uma imagem lá do PIL, eu posso chamar o método Torch Vision Transform dentro do pacote funcional. Tem lá o toPIL_image. Né? Aí eu posso pegar essa matriz numérica aqui e transformar ela em imagem de novo. Ao 9. Ok? Obviamente que os outros métodos todos lá funcionam. Por exemplo, se quiser ver o tamanho do conjunto de treino, 60 mil imagens, né? Prontinhas para treinar. Deixa eu ver o conjunto de teste aqui. Eu sei que ele tem uma diferença lá em teste. O conjunto de teste tem só 10 mil imagens. Ok? Então, agora vamos trabalhar com o Data Loader. Eu carreguei aqui os datasets. Beleza? Um dataset de treino, um dataset de teste.
Agora, eu vou embutir esses datasets em um data loader, para poder facilitar. O que o data loader vai fazer aqui para mim? O data loader, eu vou falar primeiro qual que é o tamanho do meu batch, né? O tamanho do meu lote. Então, para ver, a cada amostragem que eu fizer aqui do meu data loader, ele vai me retornar 20 imagens. Então, dessas 60 mil imagens que eu tenho aqui no meu conjunto de treino, ele vai amostrar aleatoriamente a cada iteração 20 imagens dessas 60 mil, ok? E vai me devolver para o treinamento. Eu poderia colocar lotes maiores aqui, lote de 200, lote de 500 e por aí vai. O tamanho do lote, o batch size, ele é um hiperparâmetro muito, mas muito importante no treinamento de redes neurais. Ele influencia muito o tempo de treino e a qualidade do resultado do modelo. Esse tamanho 20 aqui não é o tamanho que eu costumo utilizar. Eu costumo utilizar, nesse caso aqui, um batch de tamanho 200. Perfeito. 200 imagens para cada iteração, poucas iterações. Ok? Eu poderia fazer o contrário. Eu poderia diminuir o lote, colocar 20 imagens e aumentar o número de iterações. Problema nenhum, que é o que eu vou fazer aqui. Lembrando que não dá para a gente colocar lotes muito longos, porque o modelo vai ficar treinando aqui, a gente vai ficar parado, olhando para o tempo, o modelo treinar. Certo? Então, aqui eu crio um data loader para o meu conjunto de treino, que vou chamar de treino loader, e um data loader para o meu conjunto de teste, que vou chamar de test loader. Ok? Bom, garoto. Agora, gente, eu posso mostrar isso aqui para vocês antes de passar para a parte das camadas, certo? Porque isso aqui nós já vimos na aula passada, o loop de treinamento. Né? Não tem nada demais. Eu só estou mudando o gradiente estocástico para um método mais moderno, que no meu caso aqui é o ADA Delta. Poderia usar o Adam também, qualquer um deles é muito bom, ok? Eu estou usando essa função de custo aqui, que é o Negative Log Likelihood. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu estou usando ele. Lembrando que na aula passada, o nosso modelo ele era um modelo de regressão. Hoje nós vamos trabalhar com um modelo de classificação. Certo? São modelos diferentes, funções de custo diferentes. Ok? Então, como que os loaders eles interagem aqui com o meu loop de treinamento? Então, eu tenho aqui o número de épocas. Eu nem sou muito favorável a chamar isso de épocas, eu gosto de chamar de iteração mesmo, para não fugir muito daquilo que a gente já usa enquanto desenvolvedor de software, né? Mas vai lá, a comunidade chama de épocas. Aí eu tenho para cada época, eu vou ter na minha fase de treino, aqui só tem uma mudançazinha, train. Esse método aqui habilita o treinamento do modelo. Habilita o treinamento do modelo. Então eu coloco lá os gradientes para poder atualizar. Eu deixo que o otimizador atualize os parâmetros do meu modelo. Ok? Aqui, olha o meu loader aqui. Treino loader. Inclusive, loader. Estava lá, escrito errado. Treino loader. Ok? Então tá aqui o meu treino loader. Aí, ele vai me passar aqui um lote de 20 imagens e 20 classes aqui, que eu vou zerar o gradiente, vou otimizar, vou gerar toda a função de custo aqui, adicionar aqui o erro, gerar os gradientes e atualizar. Ou seja, para cada iteração, ele vai me gerar esse lote aqui. Beleza? Então, bora lá. Depois eu tenho um passo de validação. Aqui eu estou colocando o modo evaluation. Isso aqui desabilita a
atualização dos parâmetros. Então, o modelo está em modo de avaliação. Não satisfeito, eu falo aqui, ó, torch, no grad. Então, tudo que está aqui embaixo desse if aqui não vai calcular os gradientes. Por que eu estou fazendo isso? Para deixar o meu processo de validação mais rápido. Não é só não atualizar o meu modelo, mas também desabilitar o processamento dos gradientes, para deixar ainda mais rápido. Ele vai avaliar os gradientes na última iteração? Não, ele está aqui, ó. A cada imagem, eu estou aqui no modelo, tem uma iteração. Pá, época. Dentro dessa época, ele vai gerar esse 20 imagens aqui, porque eu estou chamando ele aqui agora. Só 20 imagens. Da próxima vez que eu chamar o treino loader de novo, ele vai gerar outro batch. É outra história. Entendeu? Então, cada vez que eu chamo ele nesse for aqui, ele gera um batch diferente e vai me retornar 20 imagens, como eu configurei aqui. Entendeu? Aí ele vai até o final desse iterador. Zerou o iterador, ele vai fazer uma nova amostragem. A próxima vez que eu chamar o iterador de novo, eles vão ser outro lote diferente. Então, aqui dentro desse lote de imagens, eu estou fazendo todo o processo, calculando as derivadas, atualizando os parâmetros. Ficou claro? Ok. Então tá aqui, ó. Torsional grad. Eu desabilitei o cálculo, o pré-processamento dos gradientes para poder validar. Chamo o meu teste loader. Loader. Ok? E ele vai passar por um conjunto de imagens de teste aqui e vai calcular o custo lá de cada imagem e pronto, vai me retornar a curva de treino e a curva de teste. Beleza? Aqui tem uma coisa que nós vamos mudar mais lá para frente, nós vamos mudar essa função aqui. Por que nós vamos mudar essa função aqui? Porque eu vou plotar lá no final os valores da função de custo. Só que esses valores da função de custo não são interpretáveis para mim. Lembra que eu estava falando do MSE na última aula, que ele não é um valor interpretável? Se eu quiser interpretar aquele valor, eu tenho que tirar a raiz quadrada dele e transformar ele em RMSE. A minha função de custo aqui também, a verossimilhança logarítmica negativa, ela não é um valor interpretável. O que é interpretável no caso de um problema de classificação? É a acurácia. Então eu vou, além de plotar a curva da acurácia, a curva do custo, da função de custo, vou plotar a curva da acurácia. Uma vai descer e a outra tem que subir. Ok? Então, bora lá. Alguma dúvida nessa função aqui, gente? Essa função de treinamento? Essa aqui não tem grandes novidades em relação à aula passada. A única diferença aqui realmente é que eu introduzi os loaders aqui. Né? E a nossa validação está aqui com o eval, o train e o no-grad. Tirando isso, é uma função de treino bem parecida com a função que a gente já tinha. Beleza? Dúvidas? Bom, senhores. Agora, nós vamos falar, já mostrei, nós vamos falar sobre as funções. Ok? Nós estamos falando de várias funções aqui dentro do PyTorch. Né? Nós temos uma infraestrutura também dentro do PyTorch, que é o Torch Neural Networks Functional, que contém uma grande biblioteca de funções de ativação, funções de custo e até camadas inteiras representadas como uma função, né? Uma função tensorial simples, ou seja, que não está embarcada
em uma infraestrutura de classe. Geralmente, a gente importa o torch functional e chama ele com o alias F. Então, geralmente, tudo que você vê F ponto alguma coisa é porque eu estou chamando aquela funcionalidade enquanto uma função. Beleza? É só a função mesmo. Entra no tensor, sai no tensor. Beleza? No caso das funções de ativação, né? Nas funções de custo, são 2 tensores e sai um tensor. Agora, essas mesmas funções que estão implementadas aqui dentro do pacote funcional, elas estão implementadas aqui dentro do pacote Torch Neural Networks. Só que aqui elas têm uma infraestrutura de classe. Elas utilizam uma infraestrutura de módulo. Tanto que até o nome delas muda. Você vai ver que a função simples, sigmoide, ela é S minúsculo. A função simples ReLU, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ela é toda minúscula. Quando você chama ela dentro da Neural Network, que ela foi transformada em um módulo, você pode chamar ela aqui, ó. Sigmoide é com S maiúsculo. E o ReLU é o R e o L maiúsculo. Então, tem diferenças se você está chamando ela por dentro lá do pacote funcional ou se você está chamando elas dentro, diretamente lá do Neural Networks. Ok? Gatos. Gatos são assim, eles enchem o saco para entrar dentro do quarto onde você está. Uma vez lá dentro, eles olham para um lado e para o outro e eles começam a arranhar a porta querendo sair. Amo gatos. Enfim. Vamos lá. Bom, gente, não que você já não saiba, mas funções de ativação, elas têm o objetivo de introduzir não linearidades nas camadas de um modelo de redes neurais. E, obviamente, como nós já sabemos, o algoritmo de treinamento ele vai ter que calcular as derivadas considerando a natureza de cada uma dessas funções de ativação. Então, gente, há uma vasta diversidade de funções de ativação. E até quando a sua função, existe até a função identidade, né, que ela simplesmente não tem, ela só retorna a entrada. Né? Vamos dizer que não tem uma função de ativação. A função mais clássica, a step, a sigmoide, que talvez a mais clássica de todas, que é uma função contínua entre 0 e 1. A tangente hiperbólica é também chamada de função sigmoide bipolar, porque ela vai de -1 até 1. A função gaussiana é interessante porque muitos lugares vão trabalhar com as RBFs, né? As funções de base radial, e a função de base radial mais famosa é a função gaussiana. Então, se você quiser montar uma RBF clássica lá com o PyTorch, você também pode. A família de funções ReLU, sendo que essa daqui é a retificador linear, unidade retificadora linear, né, que tem uma inspiração lá da eletrônica, ela simplesmente elimina valores negativos, substituindo eles por 0, certo? Então, é uma função muito simples. E a família de funções SoftPlus e SoftMax. Então, cada função dessa, ela tem a sua aplicação, o seu contexto de aplicação. Nos últimos anos, além de todas essas aqui e de outras que existem, a comunidade de redes neurais acabou concentrando-se em apenas 3. Sigmoide, ReLU e SoftMax. Dificilmente a gente vai ver alguém utilizando tangente hiperbólica hoje, por exemplo, ou uma função gaussiana hoje lá no treinamento de redes neurais. Beleza? Step, então, nem se fala, né? Só em exercícios de redes neurais. Né? Curiosamente, isso aqui é a título de curiosidade, é claro,
tem uma nova tendência de redes neurais binárias. E a questão das redes neurais binárias é porque elas têm uma conotação biológica muito forte, né? A gente utiliza ReLU na camada de saída. Em muitas, nem softmax, dependendo da aplicação. Mas a gente pode utilizar ReLU na camada de saída se você estiver trabalhando com, por exemplo, com softmax mesmo. A mesma softmax, você pode utilizar ReLU na camada de saída e utilizar a softmax só na hora de fazer a classificação. Tem necessidade de você utilizar softmax diretamente do modelo. Mas vamos ver o que cada uma dessas crianças é. Por exemplo, a função sigmoide, né, uma função muito simples, ela tem essa vantagem de ela sempre orbita entre 0 e 1, certo? Então ela é ótima para fazer classificação binária, porque ela vai representar de certa forma a probabilidade de uma classe, né? Então geralmente para quando você tem uma rede neural com uma única saída e essa saída ela é uma classe, a função sigmoide ela é geralmente a função escolhida. O problema da sigmoide é que a derivada dela é muito curtinha, né? A derivada dela começa aqui no -4 e acaba no 4, né? Então, o intervalo de valores de variação dela vai de -6 a 6, é muito curtinho. E isso é ruim para quando você tem redes neurais muito longas, né? Porque aí as derivadas vão ficando pequenas, e desaparecem, né? Com o fenômeno do vanishing gradient. Já a família dos retificadores lineares, é importante dizer que a retificador linear talvez seja a função de ativação mais importante para a área de visão computacional, beleza? Por que retificadores lineares se tornaram tão importantes? Porque eles eliminam os valores negativos na propagação da rede, certo? Isso é particularmente interessante quando a gente está trabalhando com redes neurais convolucionais, beleza? E eles também deixam a rede neural mais estável durante o treinamento, ok? A descoberta, o início do uso das funções de ativação ReLU não foi recente, tem muitos anos que as funções ReLU são utilizadas, mas a descoberta de que ela é um fator importante durante o treinamento de rede neural é uma coisa razoavelmente recente, ok? Tanto e essa é uma função tão importante, apesar dela ser uma função tão simples, né, que ela é só o valor máximo de x com 0, qual dos dois for maior, é o valor de ativação. Né? Isso aqui é uma função absurdamente simples, o ReLU. E a importância dela é tão grande que criou-se ao longo do tempo uma família de variações de retificadores lineares. Né? Você tem inúmeros trabalhos na literatura só para avaliar o impacto do ReLU no treinamento de modelos. E aí, por exemplo, uma crítica que costuma se fazer muito a função ReLU é que a derivada dela para qualquer valor menor do que zero é zero. Certo? E isso quebra, isso atrapalha, estabiliza o treinamento, tudo bem, de forma ampla ele estabiliza o treinamento, mas a longo prazo ele começa a perturbar o treinamento, porque ele não propaga derivadas de valores que deram menores que zero. Então, eles foram criando variações mais suaves da ReLU, por exemplo, a Soft Plus, né, que é Smooth ReLU. Então, os valores, quando ele vai ser menor do que zero, ele não simplesmente a derivada vira zero, ele tem uma baciazinha até estabilizar no zero. Então, ele é mais suave, ele é menos abrupto que a função ReLU. E aí vem uma longa
variedade de variações da ReLU. A biblioteca PyTorch tem uma boa parte delas, não, acho que não tem todas, mas tem uma boa parte delas, ok? E cada uma dessas funções aqui está associada a um artigo que propôs, essa que avaliou, que demonstrou que o uso dessa função melhora em tantos por cento o treinamento dos modelos, etc. E tal. Então, a gente, por conveniência e por facilidade, geralmente adota a ReLU básica, mas quando a gente estiver otimizando os nossos modelos ou quiser dar um plus, a gente pode experimentar essas versões mais sofisticadas da família ReLU, ok? Então, aqui está uma comparação, por exemplo, interessante, de algumas variações da ReLU. Aqui é o gráfico da função, ó, tem algumas que elas dão uma barriguinha, estabiliza no zero, tem outras que a ReLU mesmo é essa preta que vem aqui, ó, ela vem aqui, bateu aqui, ela acompanha o zero. Aí você tem cadê a Soft ReLU? Que é essa azulzinha aqui, que ela é mais. Tem outra que é mais agressiva e depois estabiliza. Então você tem essa azulzinha aqui, que é a Leak ReLU, que ela vai diminuindo, mas ela vai diminuindo com a taxa sublinear, né? E aqui o impacto de cada uma dessas funções, ok? A performance de cada uma delas lá. Você pega o mesmo modelo, o que. O artigo está aqui embaixo. Ó. Efetividade da regularização de unidades lineares exponenciais, né, da SERLUZ. Aí ele comparou várias versões da ReLU, né? Cada uma delas teve um impacto no treinamento. Então, essa SERLU que ele está definindo, que ele está defendendo aqui, né? Scaled Exponentially Regularized Linear Units, foi a que teve um treinamento mais agressivo, né? Um treinamento mais, uma curva mais agressiva de treinamento. Né? Você vê que o impacto dessa função na estabilidade do treinamento do modelo. Então, isso aqui é o mesmo modelo, o cara só trocou as ReLUs por outras versões aprimoradas dessa função de ativação. Já a Softmax, gente, ela é uma função de ativação muito famosa, mas ela é uma função só para a última camada. Certo? O que é a Softmax? A Softmax, ele é a generalização da função sigmoide, só que para múltiplos valores ao mesmo tempo. Então, todas as funções de ativação que a gente está vendo aqui, ela tem um valor de entrada e um valor de saída. A Softmax não. A Softmax, ela pega todo o resultado de uma camada, toda a saída de uma camada, que pode ser valores reais de qualquer faixa de valor, mas geralmente são valores reais positivos por causa das ReLUs, e ela vai compactar essa zona de valores no intervalo 0 e 1, tal que a soma dos valores some igual a 1. Então a Softmax ela é assim, ela pega, você tem aqui o Y grandão aqui, é a soma de todos, é a distribuição, todos os valores. Qual que é o valor de Softmax para um Yzinho dentro desse Y grande? Ele é o exponencial desse valor dividido pelo somatório dos exponenciais de todos os outros valores dentro de x. Então você fez uma escala desses valores, né, dentro do intervalo 0 e 1, tal que a soma de todos eles seja sempre igual a 1. É por isso que nós falamos que a Softmax, a interpretação do valor y dentro do valor, desse valor yzinho, dentro do conjunto de valores y, a Softmax desse valor, ele é interpretado como a probabilidade de que, né, daquele y dentro daquele valor.
Ok? Então, a softmax, ela transforma a saída da rede numa distribuição de probabilidades. Né? Então, você pode pegar a saída da softmax, todos os valores, somar e vai dar igual a 1. E todos os valores estarão entre 0 e 1. Eles representam probabilidades de ativação. Certo? E aí, como é que você geralmente escolhe a classe? Isso aí é uma coisa que a gente vai ver muito quando a gente estiver lá na frente, meses aí à frente, falando sobre modelos de linguagem. Onde cada. O que o modelo de linguagem faz? O modelo de linguagem é uma distribuição de probabilidades. Então, se você tem um idioma como português, vamos chutar aí 60 mil, 70 mil palavras, a saída da rede ela é uma distribuição dizendo qual que é a probabilidade de cada uma daquelas palavras, dado o contexto que você deu antes. E o que faz isso? Uma função softmax. Não essa função softmax que eu estou mostrando aqui agora, porque ela é computacionalmente muito lenta, né? Mas uma versão da softmax. Geralmente uma softmax hierárquica. Então, a softmax ela é muito cara computacionalmente. Então, ela é O de n. Se você tiver um vetor de 1000 posições, ela vai fazer 1000 operações. Se você tiver um vetor de 10.000 posições, ela vai demorar 10.000 operações para computar. Então, ela é caro. Para isso, existem versões mais sofisticadas da softmax, como, por exemplo, a softmax hierárquica, né? E aí ele vai calcular uma árvore, ok? E vai calcular porque a softmax ela calcula todos os valores. Se a maior parte dos valores for zero, ela vai efetuar o cálculo do mesmo jeito. A hierárquica, ou softmax, ela seleciona só os valores diferentes de zero para calcular só aqueles valores. E ainda assim, se forem muitos valores, ela faz uma representação esparsa, ok? Não é só essa versão da softmax, existem muitas versões da softmax. Tem a softmax hierárquica, tem a softmin, tem a log softmax, que é o que nós vamos utilizar hoje daqui a pouquinho. Tem a softmax diferenciável, a softmax baseada em expansões de Taylor, a softmax esférica, dropmax, softmargin max, sig softmax. Então tem muitas versões da softmax. Cada uma delas tem um impacto, tem uma aplicação e cada uma delas vai demandar uma função de custo diferente. Ok? Então, a softmax, a sigmoid e a softmax são as duas principais funções de ativação para problemas de classificação. Beleza? Sigmoid, softmax e log softmax. Ok? Que é essa daqui, log softmax. Que ela, a log softmax, ela já foi comprovada que ela tem um desempenho melhor no treinamento de modelos. Então, existem estudos para cada uma destas funções. A principal questão delas não é nem a questão de melhor o desempenho do treino, mas assim uma questão de desempenho computacional. Desculpa, não é que ela melhora o desempenho, não é que ela melhora a qualidade do modelo ou que ela deixa o treinamento mais facilitado, mais estável. É mais uma questão de desempenho mesmo, porque ela acaba sendo um gargalo de desempenho em modelos de classificação. Ok? Então, gente, como que a gente vai utilizar a softmax aí com gradiente descendente? Para utilizar uma softmax com gradiente descendente, ou mesmo a sigmoid, eu não posso utilizar mais aquela função de custo que eu estava utilizando a erro quadrático médio. Em verdade, você consegue treinar sim, uma rede neural de classificação utilizando o erro quadrático médio.
Por que você consegue fazer isso? Porque tanto os valores das classes esperadas quanto os valores gerados pela softmax, eles estão na mesma escala de valores. Então, o algoritmo vai funcionar. Não é o ideal. Não é o ideal. Beleza? Então, para problemas para problemas simples vai funcionar. Para problemas complexos, não. Ok? Então, a função de custo apropriada para problemas de classificação é a função da entropia cruzada, né? Que é o que é a entropia cruzada? Que a gente traz lá da teoria da informação. A teoria da cruzada, a entropia cruzada, na verdade, ela mede o quanto você tem dois sinais, dois processos estocásticos, duas variáveis aleatórias, enfim. O quanto eu consigo explicar, o quanto que a variação de uma dessas variáveis aleatórias está atrelada à variação de outra variável aleatória. Certo? Então, eu calculo isso então, por duas probabilidades. Lembrando que o meu Y chapéu é a saída da minha rede, então ela vai ser uma probabilidade estimada, certo? E eu tenho a probabilidade real aqui. Então, a probabilidade estimada é Y chapéu, e o contrário, a probabilidade dela estar errada é 1 menos Y chapéu. A probabilidade dela, se a classe for verdadeira, ela diz que é Y chapéu, e a outra classe, a probabilidade de não ser ela é de 1 menos Y chapéu. Ok? Então, eu vou cruzar essas duas probabilidades aí. A entropia cruzada binária, que é a versão mais simples da entropia, né, que é a BCE, que é o que eu utilizo só com a sigmoide simples, ela é o valor, o negativo da classe do valor esperado, multiplicado pelo logaritmo do valor estimado, mais 1 menos a classe esperada, multiplicado pelo logaritmo de 1 menos o valor estimado. Então, se você pegar o conceito de entropia, o conceito de entropia é a probabilidade multiplicado pelo logaritmo da probabilidade dos sinais. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Ok? Eu estou, no caso da entropia cruzada, é a probabilidade utilizando um sinal multiplicado pelo logaritmo da probabilidade do outro sinal. Esta aí é a entropia cruzada. Então, o que nós estamos fazendo? Se eu tenho duas classes só, eu estou procurando aqui o Y sem o chapéu é o meu valor esperado, e o Y com o chapéu é a previsão em cima desse valor esperado. Como que ele contrasta esses dois? Então, o sinal que eu já tenho multiplicado pelo logaritmo dessa probabilidade estimada. E o contrário, e da classe contrária, né? O que ficou de predição. Geralmente, esse valor esperado aqui ele é 0 ou 1. Ele é binário. Já a estimativa é um valor entre 0 e 1. O que a entropia cruzada está medindo? O quão próximo desse 0 ou desse 1 a minha predição foi. Ok? E eu tenho isso aqui é para duas classes, né? Então eu só tenho aqui a predição positiva e a predição negativa, eu estou somando as duas. Mas se eu tenho múltiplas classes, então eu tenho que fazer a entropia cruzada multinomial, né? Que é o somatório de cada uma das probabilidades para cada uma das classes, né, multiplicados pelo logaritmo da estimativa gerada pelo modelo daquela classe. Isso aí ao longo de várias classes. Ok? Então, essas são nossas funções de custo para o problema de classificação. Aí tem uma coisa muito interessante, como eu disse anteriormente, esses valores da entropia, eles não são valores facilmente interpretáveis. Eles podem assumir valores muito grandes, beleza? Principalmente que você está trabalhando com logaritmos ali de números muito próximos de zero, né? Então, você vai ter o negativo do logaritmo, quer dizer,
Então você vai ter dificuldade de interpretar esses valores. O que te interessa é que quanto menor, melhor. Beleza? Por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto com uma métrica mais interpretável. Quando a gente plota o valor do treinamento, você plota junto o valor da acurácia. Tem uma outra função de custo, que é a verossimilhança logarítmica negativa, né? Que ela é muito interessante. Eu acabei deixando aqui incompleto, mas é menos log de y menos y chapéu, ok? É o negative log likelihood. Então, a função de verossimilhança na estatística, ela diz o seguinte: geralmente você gera amostras baseadas na probabilidade e um conjunto de parâmetros. A verossimilhança faz o contrário. O quanto você testa, na verdade, o quanto que os parâmetros estão adequados aos dados, e o contrário, o quanto que os dados estão adequados aos parâmetros é a função de verossimilhança, beleza? Então, no caso da classificação, eu estou avaliando a verossimilhança entre as probabilidades esperadas e aquelas probabilidades preditas entre o modelo. E ele vai avaliar isso aí. A função de log de verossimilhança negativa, logarítmica, ela está associada à função log softmax. Na verdade, quando a gente olha, a gente vai ver que, olhando pela função de ativação da camada final, existem as funções de custo apropriadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma função linear, eu vou utilizar o erro quadrático médio, eu posso utilizar o erro absoluto médio, como nós utilizamos na aula passada. Mas daqui para frente, a gente vai basicamente o tempo todo trabalhar com problemas de classificação, né? E variações de problemas de classificação, que é, por exemplo, problema de segmentação, problema de classificação. Problema de classificação de sentimentos é um problema de classificação. Então, várias outras versões aí vão ser problemas de variações do problema de classificação. A sigmoide, como eu disse, a gente pode trabalhar com MSE ou com entropia cruzada binária, BCE, lá no PyTorch. A softmax, entropia cruzada. A softmax logarítmica é a verossimilhança negativa logarítmica, a NLL. A tangente hiperbólica ou sigmoide bipolar é a entropia cruzada binária e por aí vai. Ok? Existem muitas funções de ativação e muitas funções de custo, mas essas são as que, via de regra, a gente utiliza com mais frequência. Beleza? Então, senhores, agora... Senhores, não. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre módulos. Módulos a gente já viu na aula passada. Vocês já sabem o que são módulos. Só que existem muitas formas de trabalhar com módulos, né? E essas que nós vamos entender aqui hoje. Entendeu? Primeiro que módulos podem representar camadas inteiras. Por exemplo, aqui eu tenho a camada Torch Neural Network linear, que ele representa aquela multiplicação, né, linear entre dois vetores ou matrizes, né, uma multiplicação simples. Então, essa minha camada, eu sempre falo qual que é o número in features, o número de características que está entrando, ou seja, o número de variáveis, né, que está entrando. Então, quando eu falo que esse número aqui é sempre um número inteiro positivo, né? Quando eu falo que estão entrando, que a entrada do meu modelo vai ser 100, aí você tende a imaginar que é um vetor de tamanho 100. Mas, na verdade, não é. Você tem que pensar, volta lá atrás e vamos pensar lá no carregador de dados, lá no Data Loader. Ele solta para mim um lote com dezenas de amostras, certo? Quando eu faço essa atualização em lote, eu estou passando para o modelo, não é 100, eu estou passando
o tamanho do lote por 100. Então, na verdade, é uma matriz. O que vai retornar ali para mim? O que vai entrar na primeira camada? A primeira camada vai entrar lote, uma matriz de lote vezes quantidade de entradas, in features. Ok? E aí, quando eu falo out features, a saída, ou seja, qual que é o tamanho de saída da minha camada? Isso aí a gente antigamente falava, o número, efetivamente, é o número de neurônios artificiais da camada, né? Então, cada neurônio artificial naquela camada, ele vai receber o in features, aquela quantidade de dados. E ele vai ter uma saída, certo? Então, você desenha a rede neural aí com aquela quantidade de entradas e uma saída para cada um deles. E a saída da minha camada também não vai ser um vetor com out features. Ele vai ser um vetor com o tamanho do lote por out features. Ok? Então é bom ter isso em mente para não penar demais na hora de desenvolver o modelo. Outra coisa interessante aqui é o bias, né? Que é o termo de intercepto. Então, pode ser que se você tenha pensado numa camada com simples, né? Só os pesos, ou uma camada simples com termos de intercepto, né? Todos os pesos dos neurônios e dos interpretantes, eles são inicializados aleatoriamente. Aí tem políticas próprias de inicialização de pesos, isso também vai ser tema de outra aula, ok? Então, o que a camada NN Neural Networks Linear faz? Essa camada, ela recebe uma entrada de um vetor, né, de N posições, esse N aqui é aquele in features, e gera uma saída de M posições, que é aquele vetor, que é aquele parâmetro out features, o M aqui. Então, ele vai fazer esse produto aqui entre uma matriz de pesos, né, que ela é uma matriz de M por M, multiplicado pela entrada X, que é a entrada de N posições, somado opcionalmente, né, que a gente viu lá no bias, você pode adicionar o termo de intercepto ou não. O termo de intercepto tem M posições e vai produzir aí a saída Y com M posições, né? Então, o que a camada linear faz? Ela faz isso aqui. Ela pega a entrada, que é um vetor, multiplica pela matriz de pesos, soma o termo de intercepto e gera a saída da camada. Basicamente, ela é essa combinação linear. Eu tenho outra camada interessante, que é a flatten. O que a camada flatten faz? Ela planifica. Então, se eu passo uma matriz, por exemplo, uma imagem, né, que é uma matriz quadrada, a flatten vai transformar isso em um vetor unidimensional. Beleza? Bom, então, na aula passada, a gente estudou esse formato de modelo aqui, de módulo. Aquele que eu crio uma classe, herdo o módulo, faço o construtor dela aqui bonitinho, ok? E daqui dentro eu vou começar a colocar os submódulos, que são as camadas do meu modelo. Então, aqui, por exemplo, a minha primeira camada eu estou chamando de linear 1, é uma camada linear com 10 entradas e 4 saídas. Aí, depois, seguindo ela, eu tenho uma segunda camada linear, que ela tem 4 entradas, esse daqui tem que conversar com esse, e uma saída só. Ah, beleza, mas cadê as funções de ativação? Eu posso declarar as funções de ativação aqui embaixo, ó, dentro do método forward. Eu tenho entrada, eu passo a entrada para a minha função, para a minha camada linear, depois aplico uma função relu, essa saída aqui eu encadeio aqui, passo para a minha segunda camada, que é a linear 2, e a saída dela eu passo para uma função sigmoide. Gerei outro x e retorno o x aqui.
ok? Então, aqui eu consegui fazer, misturar aqui as minhas camadas e as minhas funções de estimação. Aqui eu tenho uma função de estimação ReLU e eu tenho uma ativação sigmoid na saída. Eu consigo fazer exatamente este modelo sem precisar declarar uma classe, ok? Eu não preciso declarar uma classe toda hora que eu quiser criar um modelo. Então, essa declaração aqui, diretamente em objeto, ela é mais cômoda se você não for fazer alguma coisa muito diferente, né? Você não for fazer um modelo que for muito sofisticado. Então, você pode criar, simplesmente instanciar a classe módulo e ir adicionando submódulos. Aqui eu adicionei o linear, adicionei na sequência dele a função ReLU, na sequência dele a função linear e na saída a função sigmoide. Pronto, não preciso entrar nesses detalhes aqui. Existe até uma forma mais simples ainda de se fazer isso, que é utilizando o objeto sequential. Aqui eu tenho a classe sequential, ok? Essa minha classe sequential eu só posso instanciar ela e colocar na lista dos módulos aqui. Se eu quiser dar nome para os meus módulos, eu posso fazer um tuplas aqui com os nomezinhos de cada um dos módulos associados aos valores. Pronto. Ok? Então, se você está só prototipando, isso aqui é mais do que suficiente. Você não está fazendo nada muito sofisticado, que precisa de fluxos em paralelo, alguma coisa, isso aqui resolve o seu problema tranquilamente. Ok? Qual que é o problema dessas duas abordagens? Né? Então, a definição por objeto, módulo e sequential, ela é fácil, rápido de prototipar, experimentar, mas ela tem baixa capacidade de você customizar, de você entrar em detalhes. Já a definição de classe, ela é muito flexível, ela permite que você reutilize muitas coisas, e principalmente que você implemente modelos que sejam não sequenciais. Então, vamos ver isso aqui na prática? Vamos lá. Já passei aqui do loop de treinamento. Eu vou tentar prever aqui o valor, né, a classe a qual pertence essa imagem aqui, utilizando um modelo bem simples inicialmente. Na verdade, eu tinha até feito esse modelo aqui. Por que eu coloco o flatten aqui na primeira camada? O flatten ele serve para aplanar, né? Aplanar a matriz da imagem em um vetor. Essas imagens lá, elas têm 784 pixels, ok? Então, eu vou ter 784 entradas. Cada da primeira camada linear que eu tenho aqui, ó, cada neurônio vai receber todos os pixels de uma vez só. E eu vou ter 200 neurônios nessa primeira camada. Beleza? A saída desses neurônios eu vou passar para uma sigmoide. Depois eu vou passar para uma segunda camada que vai receber desses 200 neurônios da camada anterior, né? Mas vão ter só 100 neurônios. Aí eu vou compactar isso aqui. Agora eu vou utilizar uma função ReLU. Beleza? Vou passar uma ativação ReLU. Aqui eu compacto ainda mais. Dos 100 neurônios que tinha lá, eu vou colocar 50. Esses 50 vão receber, cada um deles vai receber dos 100 neurônios da camada anterior. Passo mais um ReLU e agora eu tenho a camada final. A minha camada final ela tem que ter, em número de neurônios, o mesmo número de classes. Eu tenho 10 classes lá naquele modelo, então eu vou ter 10 neurônios. Cada um desses neurônios vai receber as 50 saídas da camada anterior. E, por fim, eu aplico aqui a minha função de ativação log softmax, porque para esse problema aqui, ela é mais estável do que a softmax simples. Então, para treinar esse modelo, eu vou utilizar, deixa eu até passar como parâmetro aqui, essa função de custo, que é a NN-loss. Vou deixar ela explícita aqui.
Estou utilizando essa taxa de aprendizado, 50 épocas. Pode falar. Dá para voltar na montagem do modelo aí, que eu estava pegando uma água aqui. Montagem do modelo é o seguinte. Eu estou lembrando que cada modelo desse está recebendo essa imagenzinha aqui, certo? Está recebendo essa matriz. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada, certo? O que acontece? Eu preciso planificar essa matriz, certo? Transformar ela em um vetor plano. Então, a minha primeira camada é a flatten, exatamente para pegar aquela matriz quadrada e transformar ela num vetor sequencial. Esse vetor ele vai ter 784 posições. Eu vou falar que nessa primeira camada aqui, eu vou ter 200 neurônios. Cada neurônio vai ter 784 entradas. A saída dessa camada linear, eu vou passar por uma função de ativação sigmoide. Beleza? Depois, os 200 valores que saíram aqui, eu vou passar para a próxima camada, vai ter 100 neurônios. Cada um desses 100 neurônios vai receber as 200 saídas dos neurônios da camada anterior. Passo essa camada aqui por uma função de ativação ReLU. Beleza? Agora, na minha penúltima camada, eu vou ter só 50 neurônios. Você está vendo que eu começo com grande e vou diminuindo. Vou ter. E cada um desses 50 neurônios recebe as 100 saídas da camada anterior. Passo eles novamente por uma função ReLU. Agora eu tenho a minha camada de saída. Minha camada de saída ela tem que ter um neurônio para cada classe. Então, se o meu problema lá, o MNIST, tem 10 classes, 10 dígitos, né? Eu vou ter 10 neurônios. E cada um desses neurônios vai receber as 50 entradas referentes às saídas da camada anterior. A minha função de ativação final para a rede é a função log softmax, que é uma softmax, o logaritmo da softmax. Isso deixa o treinamento mais estável, mais simples, utilizando essa função aqui, ó, que é a verossimilhança negativa logarítmica, ou negative log likelihood, essa função de custo. Para esse primeiro modelo, que é o meu modelo 1, que eu não executei ainda, executei agora, eu vou treinar ele utilizando o treino loader que nós testamos lá em cima, o teste loader que nós... Opa! Ah, meu Deus, está errado aqui. É LDR mesmo, corrigi. Nossa, eu tinha feito a coisa correta e... É porque o parâmetro lá chama LDR. E eu tinha mudado para loader. Pronto. Estou passando o treino loader, o teste loader. Estou passando o meu modelo. A minha taxa de aprendizado 0.01. Vou fazer 50 épocas. Lembrando que cada época aqui são só 20 imagens. Isso aqui é para ser rápido. No final, eu estou pegando aqui, tá vendo? Tenho aqui uma lista onde eu vou pegar todos os valores de erro, né? Da função de custo para o treino e todos os valores da função de custo de teste, para poder comparar ele. O problema é que a função de custo e a função de teste elas vão ter tamanhos diferentes, ok? Porque os dois conjuntos têm tamanhos diferentes. Mas vamos lá, essa aqui a minha expectativa é que rode rápido. É uma expectativa frustrada, como vocês acabaram de perceber. Tá, enquanto ele está treinando aqui, tô quase parando e colocando só 20 épocas aqui, viu? Eu acho que ele vai dar uma aceleradinha agora, será? Não, não vai não. Em Petrone, enquanto ele treina aí, só que é porque é o seguinte, essas 768 entradas aí, 784. 784, isso aí é em decorrência são 784 imagens lá no loader? Não, 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 não. Eu tô falando que aqui, cada imagem dessa tem 784 pixels. Ah, tá. Entendeu? É Se porque você pegar aqui esse tensor, olha aqui. Oh, tá executando lá. Tem que parar lá de baixo para poder executar isso aqui.
É porque quando eu fazia aqui, igual a camada de achatamento, eu colocava no final da rede também, na hora que eu. Mas por que você colocava no final da rede? Basicamente, dos tutoriais que eu via lá, a camada flat era bem. Era a última. A penúltima camada antes das camadas densas, né? Para mim. Ah, tá, mas isso tem um porquê. Isso tem um porquê. É porque você estava utilizando redes convolucionais. E aqui Isso. tinha camadas convolucionais na frente. Aí faz todo sentido. Não Ah, é o tá. nosso caso. É porque eu Entendeu? tô me confundindo aqui. O que me confundiu foi basicamente essas entradas aí, porque eu trazia o loader aí, o meu, eu usava aquele OS do sistema operacional e o image data para poder fazer o loader, né? Não, pois é. Quando você está trabalhando com camadas convolucionais, você espera que os dados cheguem no formato matricial. Tá. Você espera. Mas quando você está trabalhando com a camada linear, você espera que eles cheguem no formato vetorial. Entendeu? Então, aí cada imagem tem que estar no formato de um vetor único. Tranquilo. É por isso que eu chamo o flatten primeiro aí. Entendeu? Ok. Enquanto ele está executando. Eu vou parar essa execução, eu vou colocar menos iterações, porque não vai dar para a gente esperar esse tempo todo. Não. Vou colocar aqui só 20. Só mostrar aqui para você. Aqui, ó. Tá aqui o vetor, certo? Deixa eu pegar aqui esse vetor.len. Len aqui. Vou pegar no próximo. Passos. Len img. Acho que len? Não, aqui que só tem uma imagem. Não é shape, não, é size, né? img.size. Ou é shape? Olha lá. 28 por 28. Aí tem profundidade de cor 1, É isso 28 mesmo. linhas por 28. Aham. Entendeu? Certo, tranquilo. Não, beleza. Então, se você multiplicar isso aqui, vai dar aqueles 784. O que eu estou transformando? Se eu pegar isso aqui, f.flatten, não tem flatten lá, vai ter no NN, né? NN flatten. IMG, será que executa aqui? Não, não é o objeto que eu quero a saída desse objeto. Flatten.forward vai ser mais fácil. Forward. IMG. Deixa eu ver se aqui vai. Size. Aí, pronto. Quando eu Pronto. chamar flatten, aí, uma linha, 784 posições. Entendeu? Entendi, não, tá tranquilo, tava trazendo lá. Isso aí eu fiz no outro lá também, que eu tava treinando a MLP com imagem. A gente sabe que não extrai característica, né? Mas estava desse jeito. Talvez se eu usasse o Flatten assim, É ficaria melhor. possível. Vou tentar depois. É possível. Tá, enquanto eu vou deixar essa sua indagação, ela foi interessante. Eu vou deixar isso aqui em algum lugar para ficar ilustrando o uso da Flatten. Vou colocar aqui antes. E como ela tinha três dimensões e era 256 por 256, ainda tinha uma terceira dimensão que dava 256 vezes 256 vezes 3 ainda. E Interessante. dava muita coluna e Então, demorava ó, pra caramba. IMG é igual a quem? Dados treinam, né? IMG classe. IMG, não vou precisar da classe. Treino aqui 10. Aí depois eu vou colocar. Esse que não vai executar porque está executando outro lá. img.size. Ele vai mostrar o tamanho. E esse daqui vai mostrar o tamanho lá com o flat. Ok, deixa eu ver como é que está o treinamento aqui. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Bom,
o que que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui é legal. Isso aqui, ó, super fácil, né? Tranquilo. Mas ele só aceita um caminho de execução. Ou seja, ele é um modelo sequencial. E muito comumente, vai ser muito comum mesmo, a gente bolar modelos que eles tenham vários caminhos em paralelo. Em modelos sequenciais, você vai pegar, por exemplo, a mesma imagem e aí ele vai ter vários tipos de convoluções diferentes, com pesos diferentes, e aí ele vai percorrer nesses caminhos e depois junta tudo para fazer o caminho final. Olha esse modelo que eu fiz aqui embaixo. Esse modelo que eu chamei de MLP, é a regra de modo, ok? Eu inicializo. Primeira camada é a camada flatten, igual a outra, isso aqui não muda. Só que agora eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho A, que ele recebe todos os pixels da imagem, tem 200 neurônios, depois 200 neurônios, 50. Então esse aqui é o primeiro caminho. E ele tem um outro caminho paralelo. Ele também recebe 784 pixels da imagem, com 200 neurônios na primeira camada e 50 na segunda camada. Aí você está me perguntando, poxa, mas por que esses dois estão a mesma coisa? É porque eu não mostrei as funções de ativação ainda. Depois eu junto todos os dois caminhos, a saída deste caminho e a saída deste caminho, 50 e 50. Então eu vou receber 100 saídas aqui e vou ter só 10 neurônios na camada final. Agora vamos ver isso aqui com as funções de ativação. Eu recebo o X aqui, né, de entrada, planifico esse X. Aí eu passo esse X aqui para o caminho A, ó, linear 1, linear A1. São duas camadas lineares. O X ele vira XA, passo ele para uma função sigmoide, depois mando para a camada linear 2, passo ele numa ReLU. O meu caminho B, ele vai receber o mesmo X aqui, ó, esse mesmo X aqui. Beleza? Ele não pega o XA que foi transformado pelo caminho A. Então ele é um caminho paralelo. Ele pega o X, transforma em XB, chama na função tangente hiperbólica, chamo depois numa linear B aqui e numa ReLU. Depois, eu tenho essa saída XA, que tem 50. Eu tenho essa saída XB, que também tem 50. E eu concateno os dois. Tá vendo? Essa concatenação aqui vai gerar a minha saída XO, que tem 100 posições. Aí eu passo ela para o meu linear geral, que tem 100 de entrada. Tá aqui. No final, eu chamo a log softmax, saída. Então, eu não conseguiria fazer isso aqui. Porque aqui ele é um modelo sequencial. Tudo que eu vou colocando um vai ser encadeado atrás do outro. Mas eu posso ter modelos, e eu certamente terei, modelos mais complexos, em que eu posso ter múltiplos caminhos rodando ao mesmo tempo. E em algum momento eu faço um merge daqueles dados, ou melhor, utilizando a nomenclatura aqui, eu faço a concatenação dos dois tensores, o tensor de saída do caminho A, o tensor de saída do caminho B. Ele vai virar esse tensor aqui, ó. E aqui eu mando para a camada geral. Então, você me perguntou lá por que eu colocava o flat, né? O flatten lá. Esse flatten, ele está pegando os tensores que vêm os resultados das convoluções, certo? E os resultados das convoluções são matrizes quadradas e eles estão planificando. Se você tivesse muitos caminhos, você teria passado por vários flattens diferentes e depois por uma concatenação para daí dar continuidade. Então, isso é uma maravilha, porque se eu tivesse que calcular a derivada para tudo isso aqui, eu estaria maluco numa hora dessa. E eu não preciso fazer nada disso, graças ao framework de diferenciação automática. Ok? Então aqui eu consegui um modelo um pouco mais sofisticado, um pouco mais complexo. Eu tenho dois caminhos, cada caminho está trabalhando com uma forma diferente de extrair as características da imagem. Depois eu combino essas duas formas diferentes e deixo para a última camada decidir quais são as características mais relevantes que vem de cada lado, para fazer a classificação. Entenderam, senhores?
Entenderam? Pessoal, mania de falar senhores. Eu dou aula numa turma lá do sistema de informação, só tem homem, eu costumo falar senhores. Mas aqui, graças a Deus, temos muitas e maravilhosas mulheres. Vou só terminar aqui. Aqui, ó, eu vendo aqui quando eu fiz, para planificar, eu usava um cálculo do NumPy aqui para poder fazer esse flatten lá. E Mas dava isso você estava utilizando o Keras ou você estava utilizando o PyTorch? Keras. Não. Isso que, na verdade, era no manual, né? No manual lá, no MLP, no SKLAN mesmo. Aí teve que fazer toda essa obra de engenharia aí para poder. Gente, eu não vou ficar rodando esse negócio aqui a outra, não. Vou deixar para vocês executarem em casa, porque senão já vai dar 10 horas. Eu falei que a aula ia ser mais curta, tá dando mais tempo de ontem. Já está disponível esse collab aí, né? Quero dar uma olhada. Eu vou publicar agora no final da aula. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: eu tenho dois modelos diferentes aqui para o mesmo tipo de dado. Esse modelo que eu desenhei aqui embaixo, ele é mais estável, ele aprende mais rápido do que esse daqui. Entendeu? Ele é um modelo mais profundo do que aquele ali. E eu não estou utilizando técnica nenhuma diferente aqui. Não estou utilizando convolução, só rede MLP mesmo. Eu só mudei aqui redes lineares, só mudei aqui as funções de ativação. Nada demais, nada de muito diferente. Vou acabar agora. Acho que se eu estivesse rodando isso no meu computador, eu vou fazer esse teste. Acho que já teria terminado. Só que aí forço. Aqui diminuiu muito pouco, está diminuindo, né? Muito pouco, porque foram poucas iterações e, além de serem poucas, elas são com uma batch muito pequena, né? Com um lote muito pequeno. Então, se você utiliza um lote aqui, sei lá, de 50 ou de 200, que é o ideal, e umas 50 iterações, a convergência dele aqui é muito melhor. Esse meu outro modelo aqui, só para mostrar para vocês, o que já foi treinado anteriormente, né? Com 50 épocas, e com lotes maiores, olha a função, olha a convergência dele aqui. Muito mais estável, né? Beleza? Aquele outro lá, anterior, ele vai funcionar um negócio, ele vai dar um gráfico não muito diferente desse, mas ele vem cá na frente para começar a descer. Então ele converge mais lentamente do que esse modelo. Esse modelo aqui, ele vai convergir, desculpa, de forma mais acelerada. Ok? Então, essas mudanças estruturais são testes que a gente faz, é a otimização da arquitetura neural, teste, basicamente. E, junto com isso, a otimização dos hiperparâmetros, taxa de aprendizado, a quantidade de épocas, o tamanho do lote de treinamento, tudo isso vai influenciar bastante. Ok? O que eu falei que era muito interessante, que aqui nós estamos vendo valores entre 0 e 2, é porque são valores da entropia, da verossimilhança negativa, né? Logaritmo negativa. Então não dá para interpretar. O ideal seria que a gente estivesse trabalhando aqui com o quê? Com a acurácia. Então eu posso vir aqui e trabalhar a acurácia aqui dentro, né? Chamar aqui, por exemplo, para calcular a acurácia, uma curva de treino. Aqui eu vou colocar acurácia. ACC treino, por exemplo. Para a acurácia, eu tenho aqui a predição e eu tenho a classe. Então fica tranquilo de eu calcular a acurácia, porque eu já tenho esse método aqui, ó, accuracy score. Cadê a acurácia? Acurácia. Então, a minha acurácia, ela seria o accuracy score da classe esperada, só que eu tenho que pegar aqui, ó, torch.argmax classe. Ele vai me dar o índice da classe lá naquele vetor. Torch.argmax
e qual que foi, da minha predição, a classe que teve maior probabilidade. Aí ele vai me retornar a acurácia. Aí eu vou adicionar essa acurácia aqui, ACC treino. ACC treino. Append AC. Fazer a mesma coisa lá embaixo. Vou fazer um ACC teste aqui. Para salvar a acurácia lá. Lembrando que esses valores aqui, eles são do batch. Né? Quanto mais predicão, predicão, olha o erro aqui, ó. Predicão classe. Acurácia de erro. Aí eu retornaria, obviamente, os dois aqui junto e plotaria os dois juntos. O que a gente espera? A gente espera que enquanto a curva de treino de teste, que são referentes ao erro, elas têm que descer. Esses outros aqui, que são a acurácia, elas têm que aumentar simultaneamente. Podia ter colocado validação nos dois, mas enfim. Treino teste. ACC teste. Eu não vou executar isso aqui, só vou dizer para vocês, porque questões de tempo mesmo, né? Que aqui no final ele vai retornar o reverse e acurácia de treino e acurácia de validação. Aqui a plotaria. Teria que fazer um fig ax é igual a plt.sub plots, uma linha, duas colunas, fig size igual a, sei lá, 10, 5, beleza? Aqui eu plotaria ax0, ax0, e aqui no ax1 vai ser a acurácia. Tal que ax0 set title é o erro ou custo, né? Loss, e o outro ali é a acurácia. Uma parte em inglês, uma parte em português, é uma festa. Beleza. Ok? Isso aqui vai demorar um pouquinho, não vou deixar executando aqui para vocês verem, mas não vou continuar a aula aqui. Então, os slides já estão disponíveis, o código vai estar disponível justo agora. E experimentem, brinquem um pouquinho, criem modelos, façam variações aí, e na aula que vem a gente já estará trabalhando com modelos de redes convolucionais e com redes um pouquinho maiores, ok? Então é isso, gente. Boa noite para vocês e espero vocês na próxima aula.